Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a live é sobre imagem pessoal. Vai ser com a Joana Montenegro. Imagem pessoal, significados do vestir e o autoconhecimento. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que depois fica salvo lá no canal Escola de Descobertas. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, aciona o sininho para poder receber notificação. Oi, Caroline. Seja bem-vinda. Bem-vindos a todos. Oi, Joana. Já vamos iniciar aqui contigo. Olá! Olá! A gente não podia estar com sintonia maior, né? A gente está combinando, ó. As duas de vermelho, isso mesmo. E a gente não combinou, né? Exatamente. Quando eu vi você fazer o vermelho, eu pensei assim, eu disse, nossa, a gente nem combinou e estamos com as mesmas Olha, cores. que legal. Querida, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz e grata de tu ter recebido e aceito o meu convite e que a gente possa ter uma conversa muito legal hoje. Sim, eu que agradeço demais o convite. Sempre que tem a oportunidade de falar de consultoria de imagem é ótimo, porque muito legal. ainda é um mistério para muitas pessoas, né? Então, eu sempre acho legal falar para que as pessoas possam ir desmistificando um pouco o que é a consultoria. Que legal. Então, assim, eu gosto sempre da gente, quando inicia, né, eu poder dizer o que me motivou a falar sobre esse assunto. Tá. Né? E eu tenho um foco de trabalho de consultoria, tanto nas mentorias quando elas são de carreira, quanto a mentoria que é de desenvolvimento humano e também nos treinamentos, tem sempre mais o foco no profissional. Né? E mesmo quando eu estou em consultoria, ela tem esse intuito profissional, né? Então, assim, o que eu percebo muito é que muitas vezes a gente considera nos extremos. Ou é aquela pessoa, assim, que é toda preocupada com o que veste, toda preocupada, meu Deus do céu, eu não posso isso, não posso aquilo. Ou, às vezes, a gente vai... E, às vezes, a mesma pessoa vai aos extremos, né? Ou a gente vai para um outro extremo, que é do se preocupar demais. Né? Então, assim... demais. Se despreocupar demais, né? Deixar assim de não tô nem aí e né, não quero nem saber, né? E aí eu lembro, assim, né, de esse momento atual que a gente está vivendo, né? E as pessoas mudaram muito as suas rotinas, mudaram o seu ambiente de trabalho, principalmente, e talvez aí a gente tenha perdido um pouco a nossa identidade, né? Nessa mudança toda, né? E aí eu lembrei da live da Ivete Sangalo, né? A Ivete Sangalo pode fazer live de pijama de rosa de bolinha branca, mas ela é a Ivete Sangalo, né? E aí, assim, para a gente abrir essa conversa, Joana, eu acho que uma palavra que para mim é bastante importante é autenticidade. A gente lembrar da autenticidade, porque talvez, assim, se eu vier para uma live de pijama rosa de bolinha branca, vai ser no mínimo estranho, né? As pessoas vão estranhar o que aconteceu com a Simone, né? Mas a Ivete Sangalo pode. Então a gente tentar cuidar isso, assim, né? A gente botou o foco lá de autoconhecimento, né? Então a gente tentar abrir essa conversa, assim, que relação é essa do vestir com o autoconhecimento? Tá. Eu vou pegar o gancho da Ivete Sangalo, porque quando a gente fala assim, a Ivete Sangalo pode, não é que ela pode porque ela chegou em um patamar da carreira dela, que então ela pode. Na realidade, ela construiu a carreira dela também em cima da irreverência.
o personagem Ivete Sangalo é irreverente. Eu não sei como é que ela é na vida real, mas o personagem, né, que a gente conhece é irreverente. Então, tudo bem ela aparecer de pijama, porque faz sentido, tem liga com esse personagem que ela é, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer quem a gente é, quais são nossos valores, o que a gente deseja comunicar, qual tanto que hoje a gente está alinhado com o que a gente deseja comunicar. Porque então eu vou reproduzir, eu vou refletir nessa minha camada mais superficial, que é a aparência, aquilo que eu desejo internamente, né? Então, seja uma imagem que é compatível com quem eu sou, que é compatível com a minha realidade, seja uma imagem que exista para disfarçar uma realidade que eu não quero mostrar. Porque tem muitas pessoas que usam os recursos também dos elementos de moda para disfarçar quem são, para disfarçar uma timidez, para encarar o mundo realmente como um personagem e deixar guardadinho ali aquilo que ela quer proteger, que ela tem medo do mundo conhecer por algum motivo. Então, se vê muito no mercado consultoria de imagem sendo vendida assim, é um processo de autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento. E eu já fiz alguns posts a respeito disso, por que eu não vendo a minha consultoria de imagem como um processo de autoconhecimento? Porque eu acredito que tudo na vida é autoconhecimento. O que eu como, a forma que eu levo o meu dia, um processo de escrita, o yoga que eu pratico, o tipo de esporte que eu faço, até entender o tipo de esporte que a gente faz, tudo vai contar um pouquinho a respeito da nossa história, das nossas crenças, né, do nosso histórico cultural, assim, de como a gente cresceu, do que a gente deseja. Então, até a escolha dos lugares que eu viajo, principalmente hoje em dia, né, que a gente registra tudo. Então, as escolhas dos lugares que eu viajo, a escolha da academia onde eu malho, as escolhas do que eu visto, tudo pode ser um processo de autoconhecimento. Eu acredito que a consultoria de imagem traz muito isso, mesmo não sendo aquele argumento de venda que eu uso, mas eu acho que não tem como a gente olhar para o nosso guarda. Quer dizer, tem, quando a pessoa está no piloto automático, só tem, né? Só o que acontece. Mas uma vez que a gente vai tomando um pouco de consciência, eu acho que não tem como a gente olhar para o nosso guarda-roupa e não enxergar ali a forma como a gente lida com a vida, né? A forma como a gente se encara, em que conta que eu me tenho, sabe? Porque às vezes eu vejo as pessoas, não, eu vou comprar isso aqui porque é baratinho. Aí eu fico assim, gente, mas vai ficar abraçado no seu corpo o dia inteiro. Então, o que o seu corpo merece é o baratinho. A comida que você vai colocar no seu corpo é a baratinha, né? Até onde eu sei, você vai querer as comidas de melhor qualidade para ter saúde. Então, por que a roupa que pode pinicar, que pode gerar uma reação alérgica, que pode ou não abrir portas, por que isso está colocado em baixa conta, assim, sabe? Então, eu entendo que o vestir, não tem como a gente ter um vestir intencional sem conhecer nossa história e nossas intenções, né? E nossos objetivos, porque também é a partir daí que tendo consciência dos meus objetivos que eu vou poder me vestir, me apresentar adequadamente para o mundo conforme os códigos desse meu objetivo, né? Não faz sentido eu querer um cargo de diretoria e me apresentar como estagiária. Algo aí não vai, a conta aí não vai fechar, né? Porque o nível de confiança que eu transmito para o outro não vai ser de uma diretora. Sim. Tu falou na aparência, né? E às vezes a gente considera... Eu
sei o que você queria, é assim, o que Sim, foi... a ideia é que a gente não é da gente ter respostas, né? A ideia é que é da gente levantar para reflexão, assim, e ajudar o pessoal também a pensar sobre isso, porque eu acho que é bem nisso que tu está dizendo, assim, né, Joana? Eu nunca tinha visto essa chamada, assim, comercial, vou começar a prestar mais atenção de ver linkado com autoconhecimento. Mas eu acho que é bem dentro disso que tu está dizendo mesmo, assim, é da gente poder olhar melhor para a gente e entender primeiro o que a gente quer comunicar, né? Tu falou da aparência, né? Às vezes a gente fala aparência de uma forma pejorativa, como se fosse, ai, não, isso é só pela aparência. Sim, né? Eu falo que o vestir vem antes do cartão de visitas, porque primeiro eu sou vista, depois eu vou poder ter a oportunidade de entregar meu cartão, se tiver a oportunidade. Né? Exato. Então, é claro que a forma como eu me apresento, e aí eu não estou trazendo aqui se eu uso grife, se eu uso o estilo X ou Y, não importa. Né? A ideia é que não é essa, não é o que está certo ou errado, nem sou eu aí para me meter nisso. Né? Mas é a gente entender melhor o que a gente está passando. Né? Eu sempre digo assim, da mesma forma que a gente não vai na praia de salto alto e saia curta, a gente não vai num evento social de biquíni, né? Da mesma forma, assim, é ter esse bom senso de o que a gente quer comunicar sobre nós, né? O que a gente quer colocar. Eu tenho um amigo que tem ótica e ele diz assim, claro, puxando a brasa para a sardinha dele, né? Sim. Mas ele diz assim, eu não entendo as pessoas, elas usam, às vezes trocam de roupa no mesmo dia, e elas trocam o brinco todos os dias, trocam o acessório todos os dias, e usam todos os dias o mesmo óculos. O mesmo óculos. Mas olha, ele Né? está Eu certíssimo. disse, ah, bom, mas é que tu sabe, né, quanto custa um óculos, eu digo pra ele. É, Mas tá certo, né, é algo que tá assim, principalmente quem usa óculos o tempo todo, é algo que tá muito aparente, né, e o estilo do óculos que eu uso fala muito a meu respeito, e se eu não tô conectada nisso, se eu vou lá e escolho por escolher, como tu disse, eu escolho pelo preço, sei lá, né, se eu não tiver esse cuidado, talvez o estilo do óculos que eu uso pode comunicar algo a meu respeito que não é algo que eu quero comunicar. exatamente. E eu acho que você falou várias coisas importantes aí. Na realidade, a gente poderia destrinchar essa sua fala, porque é a questão da aparência chegar antes do logo, né? Ou da identidade visual da minha marca. Mas se eu penso a identidade visual da minha marca, por que eu não vou pensar a minha identidade visual? Porque eu não vou fazer a minha identidade visual ser compatível com a identidade visual da minha marca. E aí eu vou te contar o caso de uma cliente que eu atendi, que é corretora de imóveis, e ela é uma das mulheres aqui no meu estado, né, aqui no Ceará, que desponta totalmente nessa questão de como corretora, né? Ela é uma mulher que desafia assim muitos padrões, ela está bem à frente, é um mercado que é muito masculino aqui em Fortaleza, então ela está bem à frente como essa mulher que circula em muitos ambientes e ela vem trabalhando a marca pessoal dela com essas características. E aí ela é assessora em uma reunião e eu disse, então, quais são as palavras assim que você tem como mais fortes para traduzir, né, essa pessoa que você é? E aí ela falou algumas coisas, assim, confiança, segurança, tipo, algumas coisas que só diziam mais do mesmo. E aí eu olhei para ela e disse assim, vem cá, você é uma mulher no meio de um monte de homens, num mercado muito masculino. Você está se propondo a ser essa pessoa que quebra o status quo, assim, que vai além do status quo, que inova, que está abrindo o mercado para as mulheres. Cadê a inovação dessa marca? Cadê a inovação desse visual? Então, eu não estou pensando... Quando eu penso aparência para ser jovem, magra, loira e alta, eu estou pensando a aparência em cima de um padrão que a sociedade me impõe. Se eu penso a aparência para comunicar os valores da minha marca, os meus valores pessoais, eu estou sendo completamente autêntica a quem eu sou. Né? Então, assim,
Tá bom da gente parar com essa coisa de achar que a aparência é fútil, a aparência é fútil. A aparência não é fútil, a aparência é responsabilidade. Comigo, com o outro e com o todo. Né? Vai ser fútil se eu der uma conotação fútil. Se não, se eu der uma conotação, muito pelo contrário, profissional, de quem quer alavancar minha carreira, ou de quem quer se conectar mais com a essência, então eu estou dando outra pegada, né? Para a aparência. E é muito de cada um. Eu digo, consultoria de imagem é fútil para quem é fútil. Se a gente... Eu tenho o trabalho como uma característica muito forte da minha identidade. Então, eu já trabalho desde muito nova, cresci ouvindo o tanto que trabalhar é importante para a mulher, o tanto que a independência financeira é importante para a mulher. Então, eu procuro conduzir minha consultoria muito para esse viés de trabalho, né? De um posicionamento melhor da mulher no mercado. Então, um posicionamento para dizer, para revelar todas as potências dela. Então, acho que é muito isso, né? A gente parar de olhar para a aparência como essa coisa assim, menor. Ela é uma aliada em um processo de construção do meu nome. Seja eu CLT, seja eu profissional liberal, empresária, qualquer coisa. Porque enquanto CLT, a gente também tem objetivos, né? De alcançar cargos melhores, enfim. Aí teve a questão que você falou da adequação. Eu tô aqui, tá. Se você quiser me interromper, pode interromper, tá? Teve a história que você falou da adequação. E é sempre bom a gente pensar que não existe essa questão de aparência certa ou aparência errada. Porque se eu penso em um tatuador, se eu penso em uma professora de yoga, se eu penso em uma executiva de finanças ou em uma diretora de marketing, vão ser 4 aparências completamente diferentes. Todas podem estar certíssimas para o que essas pessoas querem comunicar. Mas se uma olha para a outra fazendo um julgamento, elas vão estar equivocadas no julgamento. Então, eu sempre digo que quem julga tá falando de si, né? Porque é natural que a gente tenha impressões a respeito do outro. Então, se eu vejo uma pessoa que parece mais um tatuador do que um executivo, é natural que naquele primeiro momento eu acho que aquela pessoa vai ser um tatuador, um fotógrafo, alguém de uma área de criatividade. Mas daí a eu ter um julgamento a respeito daquela pessoa, eu estou falando mais sobre mim do que sobre ela, né? É natural que nosso cérebro conclua algumas coisas, tire algumas impressões. Por quê? Porque a gente tem memória, né? A gente tem memória cultural através da mídia, através dos códigos do passado. Se a gente estuda cor, a gente vai ver todos os códigos das cores. Então, por isso que a gente associa cor a algumas sensações, alguns sentimentos, alguns valores pessoais. Então, a gente tem toda essa memória na nossa criação. Mas ainda assim, minhas memórias não vão ser iguais às suas, que não vão ser iguais às do fulano e às do cicrano. O que a gente faz é tentar controlar o máximo possível para que o que eu quero representar no meio onde eu interajo esteja o máximo possível controlado para dizer aquilo que eu quero. Né? Mas que o outro vai ter impressão, vai ter, faz parte do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro, não tem como. E é isso que a gente tem que estar ciente, né? Eu posso não me importar com a forma como eu me visto, mas eu tenho que saber que os outros vão tirar conclusões a meu respeito quando me olham. Sim. Né? Isso faz parte do jogo. Exatamente. Isso é assim, quando a gente chega no... Não comparando pessoas com coisas, mas quando a gente chega na prateleira, a gente olha algumas coisas, a gente tira conclusões. É aquela coisa assim de não vai comprar o livro pela capa. Mas uma capa bem feita, um título atrativo, vai fazer no mínimo com que eu pegue na mão aquele livro, me interesse por ele, e eu vou ver se eu vou comprar ou não, analisando melhor ele. Então, tem algumas coisas que fazem chamar a atenção, e também não estou aqui defendendo um ou outro estilo,
nem mesmo o que é grife, o que é caro, o que é barato, não é isso. Mas é encontrar, eu sempre digo, né, Joana, assim, o que faz sentido pra gente? O que faz sentido para mim? Para mim faz sentido isso, então é isso e eu vou assumir isso. Aí a Exatamente. gente se sentir bem, assim, se sentir livre, assim, porque senão eu acho que é uma prisão muito grande, assim, né? A gente querer ficar por trás, e aí tu falou de novo, eu disse da autenticidade, tu disse também, né? É a gente ficar por trás de algo que não é verdadeiro, que não é a gente mesmo, a gente fica escondido atrás, né, de uma máscara, né? Exatamente, é difícil de sustentar, porque quando eu falo de imagem pessoal, eu falo de repetição, eu falo de constância. Então, se eu estou sempre me mascarando de alguém que eu não sou, de algo que eu quero construir, mas que eu ainda não tenho, fica mais pesado, né, esse trabalho. Se eu estou representando Uhum. quem eu sou, meus valores, minha história, flui, fica tudo mais tranquilo, fica mais fácil. Essa história que você falou da embalagem, tem um livro que chama Personal Branding. É um livro, assim, tipo, um clássico para quem trabalha com personal branding e quem gosta do assunto. E logo nas primeiras Do páginas, Arthur Bender? exatamente. É, eu Então, conheço ele, logo. ele é daqui de Porto Alegre. É, Ah, é? é. Pois logo nas primeiras páginas ele faz exatamente essa comparação. Quando eu vou na prateleira de um supermercado, qual é o produto que eu pego? Aquele que me é mais atraente, e não quer dizer que é o que é mais bonito, né? Uhum. Porque aqui a gente não está falando de beleza. Não dessa beleza padrão. Eu sempre gosto de falar assim, que a beleza, se a gente olha pelo aspecto filosófico, a beleza ela é divina, né? Então, a beleza ela faz bem para o ser humano, ela faz bem para a alma. Não vamos ignorar o aspecto filosófico da beleza. Mas se a gente considerar a nível de um padrão específico, de que para ser bonita eu tenho que seguir isso, aí é outra história, não é o meu assunto. Mas ele fala exatamente isso, né? Que ali naquele. A gente tem aquela prateleira de escolhas e a gente vai escolher o que mais é interessante para a gente, né? Seja pelo colorido, seja pela forma, por qualquer coisa que seja, a gente vai buscar o que se conectou mais com a gente. Então, eu sempre digo que a imagem é uma forma de conexão com o outro. Se eu sou uma profissional liberal, se eu sou uma empreendedora e eu tenho valores muito bem pensados e eu reflito isso na minha imagem, a minha conexão com o meu cliente fica até mais fácil. Eu não preciso ficar caçando o cliente. Por quê? Porque toda a minha comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela vai estar direcionada para essas pessoas que têm os mesmos valores que eu. Então, tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil, entendeu? Eu acredito muito nisso. Uhum. É isso aí. Oi para todos que chegaram aí. Oi, Cris. A Cris Winter, ó, a Cris Winter. Ó, hoje eu tô de Cris Winter. Essa é uma coisa que eu acho que é bastante importante, né, Joana? Eu brinco, né, que eu visto Cris Winter, ó, a xícara do Café Combustível, parceiro também. Dia 24 tem a terceira edição da Confraria do Café Combustível, se inscrevam. Olha, Eu brinco com essas coisas assim, né, que a gente divulga os outros, né, mas é muito isso, assim, né, eu uso a roupa, por exemplo, da Cris, porque eu gosto do estilo da roupa, eu gosto do conforto da roupa, e isso faz sentido para mim, né, sim, talvez outras pessoas não vejam sentido, e não é porque não gosta, porque não acha bonito, né, isso que tu disse, vai além da beleza, né, o que eu disse é além da aparência, né, é a gente entender aquela roupa como parte da gente, é. né, porque é uma continuação da gente o que a gente está vestindo, né. Sim, até se eu pensar a nível de comunicação, aí tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro é a questão da imagem pessoal. A imagem pessoal ela não se compõe só pela aparência. A aparência é um forte recurso da minha imagem pessoal, mas o meu tom de voz, o meu gestual, a forma como eu falo, tudo isso traz coesão para essa imagem que eu desejo transmitir.
Então, tem um exemplo que é muito simples, assim, que fica muito claro, é a questão do refinamento. Muitas pessoas buscam refinamento. Ah, eu quero refinamento. E aí a gente pode trabalhar muitos elementos, né, na aparência. São as cores, são os tecidos, o caimento, mas o refinamento e a elegância é algo que também está muito forte na educação, na forma, em todo o comportamental da pessoa. Então, se ela tem uma aparência, uma estética de refinamento, mas logo no primeiro momento o comportamental não é coerente com isso, também cria um ruído ali, né? Então, a gente pensar que o que compõe essa imagem, que a imagem é o registro que eu deixo no outro, né? A imagem não é só minha aparência. A imagem é como o outro vai lembrar de mim. Será que ele vai lembrar da Joana como alguém criativa, como alguém ousado, como alguém que tem alguém que faz algo inovador, entendeu? Que essas são mensagens importantes para mim, por exemplo. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Que não é só a aparência, a nossa imagem, ela tem um conjunto que faz com que ela seja forte ou não. E aí tinha outra coisa que eu ia comentar que eu esqueci, mas é sempre assim, toda ao vivo eu digo, você falou uma coisa que eu achei interessante, que me remeteu a algo, e eu depois eu vou falando e esqueço. Mas só essa questão de ir além da aparência, também tem a questão do olfato, né? A gente ignora muitas vezes o olfato e é algo que é super, que marca muito. Quantas vezes a gente ainda nem viu algo, mas sente um cheiro e vai e viaja assim direto para casa da avó ou para alguma situação que a gente viveu, para um lugar que a gente esteve, né? E então é importante a gente observar que realmente não é só a aparência. A aparência é algo que é muito forte e muito importante. Agora, se eu não trabalhar todos esses elementos, eu vou gerar uma falta de coerência entre tudo. Né? Ao longo do que a gente for falando, aí eu talvez me lembre. Ou então, se você quiser reformular o que você falou antes. Tá bom. Eu acho que eu vi num vídeo teu, talvez não tão claramente com essas palavras, mas eu acho que sim. Tu falava dos significados do vestir. Né? Tu usou essa forma de te referir, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre o que são, né? Como é que tu explica isso dos significados do vestir? Bom, eu lembrei o que era. Você falou de significado. Isso sempre acontece. É sempre assim. Eu tô aqui falando. Aí, se foi algo que eu não me planejei para falar, mas que eu lembrei na hora, aí daqui a pouco eu tô assim, vixe, eu esqueci o que eu ia falar. Mas, bom, quando eu penso em comunicação, a gente tem a comunicação verbal, né? Que é a falada e a escrita, que a gente aceita isso muito claramente como comunicação. E a gente tem a comunicação não verbal, que é a aparência, o comportamental, né? E aí, se eu falo a nível de comunicação mesmo, bem trazendo para a teoria da comunicação, eu vou ter a comunicação em primeiro, segundo e terceiro grau. A comunicação em primeiro grau, se tiver alguém de publicidade aqui de comunicação, pode contribuir com a gente. A comunicação em primeiro grau é o próprio corpo, né? A própria presença, assim. Então, se eu tenho ângulos no meu rosto, se eu tenho ângulos no meu ombro, tudo isso já gera no outro a impressão. Inclusive, tem um estudo, quando eu trabalhei de repórter na Harper's Bazaar, eu li um estudo muito antigo, que ele falava que, olha só o estudo, é engraçado, ladrões com rosto de formas arredondadas tinham que ser mais violentos com as vítimas do que ladrões com rostos de formas angulosas. Por quê? Porque a gente tende a conectar o ângulo a uma pessoa mais incisiva. Então, os que tinham rosto anguloso não precisavam usar de tanta violência.
Então, o nosso próprio corpo, ele já é esse canal de comunicação. Se eu penso que eu vivo em uma sociedade que eu não posso andar pelada na rua e eu preciso de um recurso externo para vestir esse corpo, então eu tenho a roupa, né? E aí ela passa a ser também esse caminho de comunicação. Que é a comunicação de segundo grau. E a comunicação de terceiro grau é isso aqui que a gente está fazendo. É a internet. É algo que eu não tenho mais o domínio para onde vai, que eu não preciso estar presente. Que pode ser também um panfleto, alguma coisa assim. É porque hoje em dia a gente não panfleta mais, né? Mas há um tempo atrás que panfletava também era uma forma. Então, um político, por exemplo, quando ele vai fazer o panfleto dele, ele tem que pensar na comunicação, no que está escrito, mas também na imagem adequada dele para aquele momento. E aí, falando sobre essa questão do significado, a gente dá significado para as coisas, né? O tempo todo a gente dá significado para as coisas. Então, e algumas, eu não sei se é exatamente isso a que você se refere. Alguns são significados pessoais, outros são códigos da nossa sociedade. A nossa sociedade entende algumas coisas como código de determinadas áreas. Como eu falei, aquela questão do fotógrafo, da professora de yoga, da executiva. Então, eu sempre gosto de pensar nesse significado para trazer inspiração, para deixar o dia mais motivador, para me deixar mais perto daquele que se conecta comigo. Então, por exemplo, se tem um ancô que é um ancô que remete muito à minha infância, ao sofá da minha avó, que era super gostoso e eu brincava lá por horas, por que não trazer essa cor para o meu vestir hoje? Mesmo que não esteja dentro da minha cartela de cor, porque eles falam muito em cartela de cor, né, hoje em dia. Então, mesmo que aquilo não esteja dentro da minha cartela de cor, por que não trazer para o meu vestir? Ou por que não trazer para o logo da minha marca, dependendo se fizer sentido ou não, né? Então, não sei se era exatamente a isso que você se referia, porque eu não lembro qual foi o vídeo. Teve um vídeo que eu fiz com a Elaine, que é uma antropóloga muito maravilhosa. Sim, eu te encontrei lá no perfil dela. Ai, pois é, ai, adoro de paixão. Ela foi minha Uhum. professora há muito tempo atrás, e a gente acabou se tornando amiga, e ela ficou minha cliente, e ela foi minha professora de antropologia do consumo. E nesse ao vivo dela, a gente conversou muito, né, sobre esses símbolos, sobre esses códigos todos que a sociedade cria, sobre a questão do gosto, de bom gosto, de mau gosto, o que é bom gosto, o que é mau gosto, se a gente pode julgar dessa forma, levando em conta que o Brasil é um país tão múltiplo, como que a gente considera essa questão dos gostos. Bom, então o vestir realmente é algo completamente simbólico, né? As minhas escolhas, elas são simbólicas e elas têm significado de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito e de acordo com o meio onde eu estou inserida. Se eu pego uma bolsa Chanel e eu sou uma executiva de uma empresa, alguma coisa assim, essa bolsa Chanel ela vai ter um significado. Se eu pego essa mesma bolsa Chanel e eu vou para um pagodão ali, talvez não tenha o mesmo valor. Ela não transmita a mensagem que eu quero transmitir. Talvez ela transmita até uma mensagem oposta do que eu quero transmitir. Ao invés de eu, para um lugar, eu pertenci. Para outro lugar, eu tô meio como se fosse a estranha no ninho. Então é importante a gente estar atento, né, a símbolos, a esses signos, para a gente comunicar o máximo possível aquilo que é a nossa intenção. Eu gosto sempre de lembrar que a minha intenção também pode ser me esconder, né? Eu já falei isso no começo e eu acho importante, porque a gente fala muito de revelar, de que o vestir revela nossas potências, revela quem a gente é, mas a gente também pode vestir para camuflar algumas coisas que a gente não quer, né? Se é alguém muito tímido, muito introspectivo, então essa pessoa, ou às vezes a pessoa está passando por um luto,
Eu já atendi cliente que estava passando por um luto e ela queria passar assim completamente despercebida na cidade. Então a gente trabalhou elementos que causavam esse distanciamento e não uma conexão, né? Bom, acho que eu viajei um pouco aí nesse último comentário, Não, mas é mais ou menos isso. Eu acho que aquilo que eu tinha falado lá no início, do que faz sentido para a gente, está muito relacionado a isso dos significados, né? Porque se a bolsa, para mim, ela significa eu ter um utensílio para carregar algo, não importa se é uma bolsa Chanel ou se é uma sacola de feira, né? exatamente. Então, assim, se esse é o significado para mim, eu vou talvez até preferir a sacola de feira, porque pode ser que seja mais fácil de carregar, menos perigoso de alguém querer roubar, né? Não chama tanta atenção. Mas se o significado para mim é que eu mostre, talvez, status, ou quem eu sou, ou que eu posso, né, comprar um item de valor, ou que eu dou valor para uma bolsa, e de novo, não importa se está certo ou se está errado, né, mas se o significado que eu dou é esse, talvez a sacola de feira não sirva quase nem para feira, né? Sim, Eu precise de algo que comunique por meio da bolsa que eu tenho dinheiro para comprar, que eu posso, que eu sou uma pessoa que valorizo grife, que eu sou uma pessoa que valorizo coisas de alto valor, né? é, Então tem que pensar isso também, né? Eu acho que a gente também desmistificar um pouco desse lado mais pejorativo da gente olhar para o vestir, né? Deixa o outro com o significado dele e vamos olhar a gente para o nosso, né? Talvez pudesse ser um bom caminho, né, Joana? mas sabe o que eu acho, Simone? Assim, eu não sei qual é a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho. Até semana passada eu fiz um ao vivo e eu meio que também confirmei essa impressão. Na correria do dia a dia, no tanto de atribuição que a gente tem, tá muito difícil as pessoas se conectarem aos seus valores, sabe? Ao que é importante para elas conseguirem parar, respirar e questionar. Isso aqui é realmente importante para mim? Isso aqui é o que vai me fazer feliz? Essa relação que eu estou vivendo, ela é saudável? Essa relação com o consumo, ela é saudável? Eu lembro muito a um cliente, desse dia em diante, eu aprendi que às vezes a gente tem que observar umas coisas e ficar calada. Eu fui atender uma amiga e até então não tinha visto o guarda-roupa dela, né? Eu só achava ela uma pessoa muito sofisticada, assim, muito chique e tal. E aí eu fui. E ela sempre me pareceu muito consciente, com dinheiro, né? Ela tem uma fala assim muito responsável e tudo. E aí eu fui atender e, e eu tomei um susto com o closet quando eu vi. Era um closet gigantesco, mas não só gigantesco, ele tava assim, ó, cheio, cheio, cheio de coisa. Tanta coisa que quando a gente abria as gavetas, ficava as coisas dando volta, sabe? Assim, e muitas coisas iguais, muitas coisas que fazem a mesma função e coisas assim em mau estado, né? Com mancha, com furo. E aí, nesse dia eu disse para ela, eu disse, olha, a forma como a gente se relaciona com o nosso guarda-roupa é muita forma como a gente lida com a vida. Então, tudo isso que está aqui parado no seu guarda-roupa, tudo isso que você está, né, entulhando, que você não está conseguindo ver, que está. Aí, tudo isso parado são coisas que na sua vida provavelmente você está colocando embaixo do tapete. Menina, ela encheu os olhos de lágrima. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque o que que acontece? Eu aprendi o seguinte: não é porque eu observo algo que eu tenho direito a falar isso, a falar esse algo. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, então eu tenho que deixar certos assuntos para o responsável aqueles assuntos. Essa é uma questão para ela tratar na terapia, não é uma questão para ela tratar comigo. Talvez pela minha sensibilidade, que eu faço yoga, meditação, escrita, enfim, eu sou toda mergulhada, igual a minha cliente diz, eu sou toda mergulhada no glitter do autoconhecimento. Então, talvez por causa da minha sensibilidade, eu
consegui perceber um pouco isso e falei, tocou ela, mas nessa hora eu voltei assim para casa tão culpada, sabe? Eu disse, meu Deus, eu não posso falar coisas assim, porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Por sorte, ela faz terapia, enfim, mas aí ela disse, eu sei, tem muita coisa que está indo para debaixo do tapete, e eu já até inclusive comentei isso com a minha terapeuta. Então, aquilo que eu falei, né, da questão, eu vou comprar essa roupa porque tá barato, ou eu tô muito apegada a tudo isso, não consigo tirar do guarda-roupa. É sempre importante a gente se perguntar por quê, né? Por que que é isso que eu vou colocar para eu mesmo usar? Por que que é isso que eu tô colocando na minha realidade? Por que que eu tô tendo esse gatilho? Por que que isso está me gerando um consumo dessa forma? Então, sempre, eu acho importante a gente sempre se perguntar esses porquês, porque isso vai trazendo à tona algumas características e, inclusive, vai levando a gente a fazer um consumo mais consciente, não no sentido obrigatoriamente ambiental, mas consciente, conectado a quem a gente é, às nossas necessidades, né? Então... É importante, importantíssimo. Para a gente poder finalizando, eu queria que tu pensasse numa fala final, para a gente poder, eu tinha comentado contigo assim, né, que eu entendo que descobrir o próprio estilo é parte do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é uma tecla que eu bato muito, e eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Que nem tu disse, qualquer atividade que a gente faça é autoconhecimento. E eu acredito que é a partir do autoconhecimento que a gente consegue se desenvolver, que a gente consegue fazer outras coisas que às vezes a gente tem o foco e deixa o autoconhecimento de lado. E então eu coloquei isso assim de essa relação do descobrir o próprio estilo para se conhecer melhor, e também a gente precisa se conhecer melhor para descobrir o próprio estilo, né? Eu queria que tu deixasse um recado final assim de alguma dica, o que pode ser possível da gente fazer, né, mesmo por conta própria, antes de chegar num profissional, para que a gente possa descobrir o nosso próprio estilo. Nossa, tem muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou dar uma lista aqui de exercício. Rapidamente, a Rosi, eu vou só interromper. Pode A ir. Rosimar perguntou, quando ela te chamou, estava pronta para ouvir e se transformar. Faz sentido? Rosimar, eu não sei. Porque quando ela me chamou para uma atividade muito pontual. Quando a cliente me contrata para uma consultoria completa, na realidade é assim. Quando as pessoas contratam uma consultoria de imagem, elas acham que está tudo muito pautado na aparência. É ir lá comprar umas coisinhas, montar uns lookinhos e que não tem essa profundidade de questionamento. E elas nem imaginam que esses questionamentos vão reverberar por anos e anos e anos. Hoje mesmo eu vi uma conversa de uma cliente minha e a consultoria dela foi há 4 anos atrás e até hoje reverbera. Então, o depoimento de um cliente meu, há uns dias atrás, ele disse, Joana, eu não tinha, eu contratei porque a Elaine indicou, eu vi a transformação dela, mas eu não tinha noção que eu ia mergulhar nesse processo. Eu não tinha noção de que era isso aqui. A gente imagina que é uma coisa muito mais superficial. Então, muito mais ali na casa do fútil, né? Então, eu não acredito que ela, respondendo a Rosimar, não acredito que ela tivesse, assim, pronta para ouvir. Ainda bem que ela tinha suporte para ouvir. E me ensinou também a não falar tudo que eu observo, né? Daí para frente eu fui bem mais contida. Bom, dando agora a lista, né, do que se pode fazer, tem muitas coisas. O que eu sempre falo, busque referência de imagem. Primeiro, conheça seus valores, né? Existe vários exercícios na internet para a gente conhecer nossos valores, para a gente conhecer nossos objetivos. Você também deve contribuir bastante para as pessoas encontrarem esses objetivos e esses valores.
Então, primeiro conheça isso. Depois, busque referências estéticas. Não só referência estética, busca também o que te inspira. Porque hoje, por exemplo, as pessoas que mais me inspiram são pesquisadores e escritores. Então, como que eu vou buscar referência estética em pesquisador e escritor? Né? Eu tenho que saber quais são os códigos desse meio para usar elementos de moda que me conectem a isso. Então, vai ser um visual mais prático, vai ser um visual de calça jeans camiseta, eu vou ter óculos diferentes, como falou seu amigo. Por isso que eu achei que fez tanto sentido o que ele falou, que realmente, assim, eu acho que a gente deveria trocar mais de óculos, mas é porque sai bem carinho, né? Então, conhecer nossos objetivos e valores, buscar referência, fazer uma boa organização no guarda-roupa para ver tudo que tem. Depois fazer uma boa triagem, porque aí eu começo a reconhecer alguns padrões. O que eu compro muito, o que eu compro pouco, qual o tipo de tecido que eu mais gosto, quais os tipos de cores que estão mais frequentes aqui, qual é a modelagem, como que eu me sinto, quais são qual o tipo de roupa que eu me sinto mais confortável. E dentro disso, entender se tudo isso que são as minhas preferências, se também está alinhado ao ambiente onde eu frequento, né? Porque se eu tenho um cliente surfista que ele é um grande advogado e ele ama bermuda e camiseta, não vai estar alinhado com o código dos lugares onde ele frequenta, né? Então é importante também pensar isso. Quando tem esse desalinhamento, também tem como a gente trabalhar, tá? Para ficar próximo da pessoa. Vai ser um tipo de tecido, vão ser cores, vai ser um caimento, para dar bastante conforto para ela. Então, eu diria que basicamente isso. Assim, eu até hoje estou preparando uma aula. Outra coisa. Siga profissionais que falam seriamente sobre a profissão. Nada de look do dia. Esquece desse negócio de ficar olhando o look do dia. Buscar referência. Não é olhar look do dia. Como eu falei para você, minhas inspirações são escritores e pesquisadores, né? Eu não estou olhando o look do dia. Esquece esse negócio de ficar olhando o look do dia, esquece esse negócio de só saber assim, o círculo cromático diz que dá para combinar isso com isso. Esquece também, cor é só uma camada de todos os elementos de moda que a gente trabalha. Então, siga profissionais sérios que falam sobre o assunto, que vão trazer reflexões a respeito do próprio estilo, para que você possa refletir a respeito do seu estilo. O que mais? Bom, assista minhas aulas. Toda terça-feira eu dou aula no YouTube. É só fazer parte do meu grupo de alunas, que toda terça-feira você recebe o link. A aula é gratuita e eu estou trazendo muito conteúdo sobre imagem pessoal. Por quê? Porque eu mesma fiz uma pesquisa na internet e vi como o mercado está carente de profissional sério, que fala com essa pegada assim, olha, roupa é comunicação e ela é uma aliada para você chegar onde você quer. Seja você um tatuador, uma professora de yoga ou uma executiva, né? Porque cada um tem os seus códigos. Obrigada, Bia. E então eu diria isso, né? Conhecer seus objetivos, fazer a busca de referência, conhecer... Os valores, né? Eu achei bastante importante tu falar dos valores. Objetivos e valores, busca de referência, conhecer o que você tem através de uma organização e de uma triagem, conhecer os seus padrões, né? O que está ali dentro do seu guarda-roupa, que é seu padrão. Porque tem coisa que está no nosso guarda-roupa que a gente não gosta e que a gente usa. O pior é isso, não gosta e usa. Então, e é sempre importante pensar por que eu não gosto disso, por que eu não gosto como isso cai no meu corpo, e eu uso. Né? Por que eu estou me sujeitando a isso? Ou então, por que eu gosto disso e eu não uso? Porque também tem muita coisa dentro do nosso guarda-roupa que a gente gosta e não usa. Ou por que eu comprei isso, que eu considerava que era uma ousadia, e não usei? O que me impediu de colocar para fora essa ousadia que eu queria? Será que a ousadia que eu desejo colocar vai ser de outra forma que não através
desse elemento, porque não é obrigatório que tudo que a gente gosta vai estar no vestir. Algumas coisas podem estar na decoração, outras coisas podem estar no meu trabalho, né? Então, a gente vai equilibrar nos nossos vários pontos de contato, né? Nos nossos vários ambientes, equilibrar isso da melhor forma. Então, eu diria que são essas coisas. Eu estou vendo que a gente já está aqui com o tempo bem corrido, aí eu estou já encerrando, assim, encerrando as dicas, né? A sugestão de como fazer. Mas tem muitos exercícios. A escrita, a observação e a escrita para o vestir são ótimos caminhos. Se eu me fotografo por 15 dias e eu faço uma análise de como que eu me senti esses 15 dias, quais foram os looks que eu mais gostei, quais foram os looks que eu menos gostei, quais tecidos, quais caimentos, quais silhuetas, e eu vou registrando isso, eu começo a entender mais sobre mim. Então, eu acredito muito no poder da escrita e da observação e da autoanálise. Eu acho que chega um ponto que realmente a gente precisa da ajuda de um profissional. Mas todo aquele comecinho a gente pode fazer por conta própria, né? Observando, se analisando, deixando registrado ali para rever, para não esquecer, porque aquele que fica só na memória acaba indo embora, né? Então, acho que esses são bons caminhos. Valiosas dicas. O Thiago falou que fez a relação, né, do comportamento com o guarda-roupa e vai pensar mais. Isso aí é legal, né? Isso, Sim. o quanto pode gerar de reflexão para nós. Eu tenho uma dica final, que sigam o perfil da Joana, se inscrevam lá para receber o link no WhatsApp da aula de terça-feira. Eu ainda não participei, mas quero participar de uma aula. E se puder também, né, depois contratar o teu trabalho, que com certeza vale muito a pena. Mas seguir o perfil lá, tem muito conteúdo e vocês vão gostar bastante. Querida, mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui comigo dessa conversa. Eu que agradeço o convite. Que a gente possa outras vezes estar juntas em outras oportunidades. Lembrando a todos, muito obrigada a todos que estiveram aí, quem assistir depois no gravado, lembrando que fica salvo depois no canal Escola de Descobertas lá no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá no canal para acompanhar o nosso conteúdo lá. Querida, muito obrigada e uma ótima tarde para ti e para todos vocês também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.